Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Kamal, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Bom, o vídeo de hoje vai começar a se tratar aí da série falando a respeito dos 3 pilares da fotografia, né? Nos vídeos anteriores eu já tinha explicado para vocês que eu estava elaborando essa série, né? Falando sobre esses 3 pilares da fotografia, e é justamente sobre um deles que a gente vai começar a conversar um pouquinho hoje a respeito desse vídeo, tá bom? Lembrando que ainda vai ter outros vídeos mencionando, né, falando um pouquinho mais sobre esse assunto, sobre como que vocês podem estar desenvolvendo as habilidades de vocês com relação ao domínio desses 3 pilares da fotografia, tá bom? Então, esse é apenas um dos vídeos que vai começar a trazer essa medida de conhecimento para vocês sobre esses 3 pilares da fotografia e como que ele de fato funciona, tá bom? Então, no vídeo anterior eu tinha mencionado sobre trazer de fato essa série aí para vocês, e eu vou estar trazendo a partir desse vídeo. Então, o primeiro pilar que nós vamos começar a entender é a respeito de abertura, né? A respeito de abertura. Mas abertura do quê? A fotografia, galera, de certa forma, ela tem muito a ver com o nosso corpo. Em um dos vídeos que eu tinha feito, gravado aqui no canal, né, inclusive foi aquele vídeo como manusear o seu equipamento com segurança, eu tinha mencionado para vocês que a fotografia, a máquina fotográfica, ela é uma extensão do nosso olho. Sim, a máquina fotográfica ela é uma extensão dos olhos humanos. E, se tratando disso, nós devemos tratar o nosso equipamento fotográfico como sendo de fato uma parte de nós. Só que tem muito mais além do que ser apenas uma extensão do olho humano. Na verdade, a fotografia está associada a muita coisa que acontece dentro do nosso ciclo respiratório. Então, o que acontece? Percebam que quando nós respiramos e expiramos, nós soltamos e contraímos esse ar com extrema facilidade. Mas isso se deve ao fato de que o ar que entra nos nossos pulmões e que oxigena o nosso sangue, possibilitando que tenhamos aí plena consciência das coisas que ocorrem ao nosso redor e que tudo no nosso organismo funcione da maneira devida, todo esse ar que nós inalamos, na verdade, ele só é possível ser inalado por causa de um órgão que nós temos na nossa parede torácica, chamado diafragma, galera. Grava bem esse nome, porque ele tem muito a ver com a fotografia. O diafragma é um órgão dentro do sistema respiratório que ele é responsável por se abrir toda vez que nós respiramos ou expiramos. Toda vez que nós fazemos esse movimento, seja respirar ou expirar, o diafragma ele sempre está presente, possibilitando assim que o ar que nós inalamos e expiramos passe com facilidade pela nossa garganta, pelo nosso sistema respiratório aí, pelo nosso nariz, pela nossa boca e assim por diante. Então, ele é responsável por se abrir para permitir a passagem de ar. E as câmeras fotográficas, elas também têm, dentro da sua constituição, dentro do seu corpo, um diafragma. E, assim como o diafragma do corpo humano, ele serve para permitir a entrada de luz dentro da câmera, possibilitando assim que vejamos os objetos com clareza e possamos aí formar a nossa imagem. Então sim, a máquina fotográfica ela também tem um diafragma, só que diferente de nós,
ela na verdade permite apenas a passagem de luz no sensor da nossa câmera, possibilitando então que nós possamos fazer boas imagens. Mas como que eu vou saber a maneira com a qual meu diafragma funciona? Bom, existem algumas fórmulas dentro da fotografia, uma escala dentro da fotografia. Eu vou até exibir aí uma imagem para vocês darem uma olhada nessa nomenclatura, nesse alfabeto, vamos se dizer assim, de como que se faz a medição dessa abertura de diafragma, e vocês vão perceber isso dentro da câmera de vocês também. Na grande maioria das vezes, as câmeras fotográficas, independentemente se você tem uma Canon, se você tem uma Fujifilm, se você tem uma Sony, se você tem uma Nikon, se você tem uma Kodak, né, ou se você tem qualquer outro tipo de marca de câmera, de certa forma, a marcação da abertura do diafragma vai ser o mesmo, como em todos os outros aspectos ou áreas da fotografia, vai sempre ser o mesmo, isso não muda, né? Só é exibido em algumas vezes de uma maneira diferente. Então, vamos supor que, por exemplo, você está operando uma câmera como essa daqui, né? Que essa daqui é meu xodó praticamente, é uma câmera PowerShot 160S da Canon, tá bom? E aí você está operando ela e você tem na nomenclatura dela, deixa eu até colocar aqui, como que o diafragma ele funciona, galera. Vou tentar canalizar aqui para vocês. Podem perceber que está marcado aí em verde um F, né? E esse F, ele marca justamente a abertura do diafragma, o quanto que ele está aberto e o quanto que ele está fechado. Normalmente, se tratando desse F, que marca a abertura do diafragma, independentemente da câmera, toda vez que o número for maior na frente do F, esse número vai representar então que esse diafragma está se fechando cada vez mais. Então, por exemplo, F2.2, né? É o máximo que ele está aberto ali, né? Só que aí, por exemplo, F2.4, você fechou ele um pouquinho mais, né? F3.4, você fechou ele um pouquinho mais. Aí F4 ponto alguma coisa, fechou um pouco mais. F5.0, fechou um pouco mais. F5.6, fechou um pouquinho mais. E assim por diante. É importante vocês se conhecerem o como que isso se aplica ou como que isso funciona no caso da sua câmera. Porque a contagem dessa abertura do diafragma é diferenciada em todos os tipos de câmeras. A finalidade é a mesma, obviamente, permitir a passagem de uma determinada quantidade de luz para se formar uma imagem, tá bom? Mas as câmeras, elas exibem esse dado de uma maneira diferente. E também tem mais um detalhezinho que eu vou estar passando aqui para vocês. As objetivas das câmeras, elas costumam também ter marcadas em suas câmeras, vocês podem perceber que tem informaçõezinhas, né, aqui na objetiva, que datam, vamos se dizer assim, o quanto que é permitido que essa objetiva ou que esse diafragma se abra, melhor dizendo, né? O quanto que é permitido esse diafragma abrir, ou quanto que é permitido ele fechar. Ou seja, ele tem uma contagem pré-definida. E não dá para você mudar essa contagem, já é pré-definida dele, tá bom? Então é importante vocês já saberem disso. Agora, por que é importante você aprender um pouco mais sobre como que o diafragma da câmera funciona? Porque essa funcionalidade do diafragma, ela vai afetar em muito a qualidade da imagem que você está produzindo. Ela vai influenciar muito nessa qualidade. Então, por exemplo, ela vai influenciar tanto em aspectos como nitidez, como também em aspectos relacionados à profundidade de campo. Uma vez que a fotografia é a arte de desenhar com a luz, ela pode predeterminar, por exemplo, quando um objeto vai estar mais focado ou quando ele não vai estar tão focado, tá bom? Quando, por exemplo, você vai ter um objeto em evidência e quando você não vai ter esse objeto em evidência. Lembrando que
As lentes das câmeras, as objetivas das câmeras, elas têm uma determinada distância focal. Então, pode acontecer de repente, você pensar em tudo isso que eu estou falando, né? E tentar, de repente, fazer uma imagem e, de repente, você acabar se frustrando um pouquinho, mas porque você não entende ainda a distância focal da sua câmera. Mas, entendendo um pouco mais a respeito de como que o diafragma funciona e como os outros dois pilares da fotografia funcionam, você vai ter um pouquinho mais de chance aí de aproveitar um pouquinho mais da sua câmera e entender cada um desses princípios. Outra coisa que é importante entender a respeito da abertura do diafragma é que, como eu mencionei, ele se fecha à medida que o número vai aumentando. Na grande maioria das vezes, esse é até um tema que porventura pode acabar sendo um pouco difícil das pessoas estarem absorvendo ou até se desenvolvendo por conta disso, né? Às vezes a gente pensa assim, quanto maior, né, o número na frente do F, mais eu estou aumentando minha abertura. Na verdade, quanto maior o número, mais você está diminuindo. Então a ideia é você fazer uma escala menor e encontrar o equilíbrio disso, tá bom? Justamente para que você possa aí começar a desenvolver as suas boas imagens, tá bom? Lembrando que os outros 3 pilares da fotografia, como por exemplo a velocidade e a ISO, que vai ser tratado nos próximos vídeos, eles vão trabalhar em conjunto com a abertura do diafragma. Então, como é que eu posso, por exemplo, entender um pouco mais a respeito da abertura do diafragma? Existem algumas analogias que a gente pode estar fazendo. Então, por exemplo, suponhamos que você tem ali uma torneira na sua casa, né? E, obviamente, essa torneira ela se abre e se fecha, possibilitando aí uma passagem de uma certa quantidade de água necessária para você realizar aí um determinado propósito. Seja, por exemplo, lavar uma louça, seja lavar uma pequena peça, né? Seja, por exemplo, conectar ali na mangueira para você poder regar num jardim e assim por diante. Então aí você vai abrir nessa torneira o suficiente para que a quantidade de água que você precise possa estar passando pela mangueira e você possa realizar aí o seu objetivo, seja ele qual for, tá bom? Então, no caso da fotografia, é justamente isso que acontece. Então, quando você está lá com o seu objeto já exposto, né? Você está lá mirando o seu objeto. Primeira coisa que você faz, de certa forma, é você determinar o quanto de luz você precisa para formar a imagem daquele objeto. É justamente por isso que você tem esse F aí. Esse F determina a abertura do diafragma. E os números na frente, sempre lembre, quanto maior for o número, mais você vai estar fechando. E quanto menor for o número, mais você vai estar abrindo. É como mais ou menos você memorizar as escalas musicais, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Perceba que de dó para si, você está fazendo sons mais agudos. E de si para dó, que é decrescente, você está fazendo sons mais graves, né? Então isso significa sons um pouquinho menos estridentes, vamos se dizer assim. Então é importante já saber como que isso funciona, tá bom? Você tem a música aí como analogia, você tem a torneira aí também como uma analogia para fazer de fato aí o cálculo, né? Ou entender como que de fato a abertura do diafragma funciona. Quando você coloca todos esses princípios em prática, juntamente com os outros 2 que nós iremos aprender, você começa depois, de fato, a entender a beleza da fotografia e começa também a exercer a sua criatividade. Com a finalidade de você conhecer um pouquinho mais da sua câmera, então, por exemplo, você colocou ela aí em modo manual, aí você seleciona em F, aí você pode, por exemplo, começar a olhar até onde a abertura desse diafragma vai, né? Você faz isso 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, até você determinar até onde o seu diafragma abre. E perceba que quanto mais eu estou mexendo, mais isso está mudando. Olha só, ó, quanto mais eu mexo, mais ele muda, tá bom? É justamente isso que você precisa estar fazendo. Agora, se tratando dos números, quanto maior for o número, menos o seu diafragma está aberto.
E quanto menor for o número, mais o seu diafragma está aberto, possibilitando assim uma boa passagem de luz para que você possa formar as suas imagens, tá bom? Agora é de fato você apenas colocar em prática tudo isso que você aprendeu nesse vídeo. Lembrando também do nosso primeiro vídeo de introdução aqui ao canal. Teoria é base e prática é essência. Então, procure entender como que o seu equipamento funciona em todos os quesitos, mas principalmente os 3 pilares da fotografia, começando por esse. Nos próximos 2 vídeos, nós vamos estar abordando tanto a velocidade do obturador, que também é uma outra peça muito importante para se formar boas imagens, e também a questão de ISO, ou sensibilidade. Fiquem por dentro dos próximos vídeos e sejam cada vez aqui presentes no nosso canal. Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deu um tremendo trabalho para fazer, fora que esses dias tem sido realmente uma tremenda correria, é final de ano, né, o pessoal tá querendo fazer festa, tá querendo fazer barulho, e do tipo, é meio difícil trabalhar aqui com tanto de barulho que as pessoas estão fazendo. E é meio difícil encontrar tempo também. Então, automaticamente, eu tô gravando aqui com o pouco tempo que eu tenho, né, justamente para poder tá possibilitando a entrada de novo conteúdo aí no canal. Tá bom? Mas esse é o primeiro vídeo e virão outros com certeza. Eu espero que vocês tenham gostado, pratiquem bastante, se inscrevam aqui no nosso canal, comentem o que vocês acharam de fato desse vídeo, como que ele está sendo proveitoso, tá bom? Podem deixar o seu comentário aí à vontade, podem indicar para os amigos. Tem bastante trabalho ainda pra gente estar fazendo aqui, pra gente estar convivendo bastante aí no canal. E o que vocês quiserem que eu traga de novo no canal, eu estou disposto e aberto a sugestões. Muito obrigado, eu espero ver você no próximo vídeo. Tchau, tchau.